nosso primeiro episódio do podcast ESG com R's. Eu sou Roseli Ruibal e o propósito deste podcast é de traduzir o ESG para o mundo condominial, mostrando que sustentabilidade, as questões ambientais, as questões sociais e de governança podem ser aplicadas de maneira fácil e que traga muitos benefícios para moradores e para o condomínio, para toda a gestão. Bom, hoje eu estou com uma convidada muito especial. O nosso episódio é muito especial. É a estreia do nosso podcast ESG com R's. O nosso episódio se chama Biólogas do Mundo Condominial. E eu trouxe, claro, uma bióloga para este primeiro podcast. Minha querida amiga, posso chamar assim, Lígia? Claro, que é minha. Lígia Ramos, uma bióloga. Ela é bióloga, arquiteta, síndica profissional, mas vou deixar para você contar um pouquinho, Lígia. Antes de você começar, quero falar que eu estou muito feliz de você estar aqui, que você é uma querida, que você me ajudou muito. Você foi difícil, mas depois foi tudo bem, né? Difícil, né? Ocupada, né? Vive correndo, né? Mas, querida, muito, muito obrigada por você estar aqui. Nada, Viu? obrigada a Admiro você. muito você. Quero que você se apresente, então. Biólogas do mundo condominial. Vai lá. Obrigada, gente. Então, eu fico muito feliz, acho que é um projeto muito importante que a Roseli traz, né? Agora porque você entrou no universo condominial há um tempo trazendo um frescor, Roseli. Quando eu te conheci, a gente tinha uma visão muito mais teórica desses temas dentro do condomínio. Então, eu vou me apresentar, mas eu queria falar de você. Você foi essa pessoa, para mim, que fez um link consistente, trazendo praticidade e aplicabilidade do ESG para dentro dos condomínios. Tá? Então, essa é a minha amiga Roseli. Tá. Então, é isso. Bom, eu realmente sou bióloga, eu estudei na Unicamp, também comecei a fazer arquitetura na PUC de Campinas, mas meu primeiro ramo de estudo foi realmente a biologia, onde eu cheguei até a fazer um doutoramento, fui bem longe aí na carreira, estudando bastante. Incrível. Aí eu voltei para arquitetura, concluí arquitetura e urbanismo aqui em São Paulo, mas já atuava na área e, paralelamente, eu tinha um hobby que era ser síndica. Então, eu comecei a ser síndica muito cedinho, eu tenho mais de 30 anos. Você começou num condomínio que você morava, Lígia? Que eu morava. Uhum. E realmente o que me impulsionou foi essa minha questão de querer trazer um benefício para a coletividade. E por isso que eu acho que esse tema hoje é tão importante e tão atual, porque hoje as ações individuais vão trazer consequências e possibilitar a vida no coletivo. E as pessoas não estão entendendo isso, eu acho. Enfim, então, eu acho que eu comecei nessa busca. No final, eu trabalhei com diversas áreas, trabalhei um pouco como bióloga e trabalhei muitos anos como arquiteta, né? E depois fui trazendo esse hobby, e o hobby, então, foi se tornando uma profissão, porque como eu exercia de uma maneira diferente, com o olhar da urbanista e bióloga, os empreendimentos vieram como um presente para eu exercitar. Essas suas duas paixões, né? Porque quando a gente Paixões. escolhe, né, seguir Isso. né, quando a gente vai escolher uma carreira, né, ele já até ia te perguntar isso, então, por que você escolheu biologia, então? Quando você escolheu biologia? Olha, eu acho que eu não tinha a menor noção do que era trabalhar como bióloga. Tinha uma curiosidade acadêmica. Sim. Eu De laboratório mesmo, né? Que você fez fiz laboratório laboratório, mesmo. mas eu gostava muito das aulas de campo também e a Sim. observação da natureza. Eu acho que ciências naturais, né, como era antigamente, né, o curso de biologia era para estudar a natureza, é algo fascinante. E eu acho que todo mundo devia fazer um curso de biologia,
porque é muito legal, Não, eu não não troco é? por nada Não também, é é isso. maravilhoso? A gente Eu também aprende. falo que eu sou É, apaixonada por biologia, muito assim, em lindo. todas as áreas, né? Eu adoro falar de evolução, eu adoro falar de genética. Agora, É, claro, a área ambiental é minha paixão, porque acho que envolve também outras claro. áreas, né? Você fala também de geografia, você fala de política, você tem essa questão da coletividade, que é muito que se trabalha também dentro de É. condomínios, né? Eu acho que a biologia nos ensina que o macro depende do micro, É verdade. daquelas ligações de carbono. Agora a gente viu com a história do metanol, Não, né? queria que você contasse isso, Lígia, porque é maravilhoso, assim, de saber, né, essa história do metanol, assim, o quanto, você vê, É, são pequenos detalhes, pois é. que né, a molécula ali do Exato, o metanol. tamanho do álcool, gente. Olha só, a gente estava olhando, Por por isso que atinge, né, então, algumas membranas, ela muito, consegue permear, porque o tamanho do álcool, MET, ET, PROB, BUT, quem estudou não esqueceu a química orgânica, né? Então, adoro. é muito legal. Então, eu acho que me encanta esse trafegar entre o O conhecimento micro, quando você está falando específico, de micro, é o micro mesmo, micro, né? e o macro. E pensando dessa forma, olha que legal o condomínio, porque o condomínio é, na verdade, uma célula São células da da cidade, né? Da cidade. cidade, se a gente for olhar do planeta também, né? Ele Exato. já o quanto um condomínio, né, com boas ações, ele pode influenciar, porque os problemas Pois eles é. são globais, né? Quando a gente fala de desmatamento, a gente fala das questões de mudanças climáticas, a gente está falando de coisas globais, mas as soluções elas são locais. Por Claro. isso que é muito importante, né? Assim, a gente fala em todos os níveis, né, de governo, de estrutura, então, né, desde um condomínio, uma casa, né? Uhum. Até chegar, porque tudo que a gente faz aqui acaba influenciando nessas questões. Eu acho que a gente não dá a devida importância para as ações individuais. Eu acho que em 1998 eu comecei a fazer reciclagem no meu primeiro condomínio. Fui atrás do pessoal da USP, trouxe um biólogo. Ele veio falar para os meus condôminos. Aí eu Olha só, isso é inédito. Imagina, 98, se falava disso, né, nem Lígia? falava. Aí a gente fui lá buscar os cestos de lixo separados. Aí eu acho que com meus enteados imprimimos as etiquetas, pusemos em todos os andares, eu trouxe no meu carro. E como foi a adesão? Olha, o pessoal gostou, era um prédio pequeno, que tinham 14 apartamentos, Sei. e existiam nessas pessoas eram vizinhos incríveis que a gente tinha. Foi um laboratório importante para eu trabalhar como profissional, né? E eu acho que a gente aprendeu a fazer aquilo, mas dava trabalho. Eu me lembro das minhas vizinhas ligando, Lígia, mas tem que lavar Sei, essa sei. lata de atum até eu tirar esse óleo, mas vai tanta Aham. água. Tá certo a gente jogar essa água fora? Sei. E eram aquelas discussões, né? São essa discussão, ela continua. Permanece, permanece, né? Sim. Então, aí, hoje a gente já sabe que tem outras etapas, que às vezes você nem precisa separar tanto. Claro, e não precisa lavar com água potável, você pode deixar ali com água de reuso, né, da própria Isso, casa, enfim. exato. Então, mas naquela época a gente era uma coisa muito teórica, mas o que eu percebi eram duas coisas. Que primeiro, para que isso funcione, precisava ter aderência no processo. E a aderência passa exatamente por você conseguir engajar a comunidade. Então, ter trazido o biólogo para falar. Eu me lembro das criancinhas sentadas na frente, levantando a mãozinha, perguntando. Que já não são mais Que não são criancinhas mais agora. não, agora já são todos formados, inclusive. Enfim, mas perguntando, e é uma galerinha, né, que já nasceu com esse novo chip, né, de Sim, saber sim, que tá sim. errado. Então eu falo, né, eu sou da época que a gente andava, né, no chiqueirinho do Fusca e tava tudo certo, né, Mas o mundo mudou, mas o né? mundo mudou. A gente não gerava tantos resíduos como a gente gera hoje, né? Claro. Então, Então, a gente é muito consumista e gera exatamente. esse monte de coisa. Então, essa história da economia circular, né, que se Uhum. fala. A minha filha, com 14 anos, acho, ela tinha um brechózinho online, Sei, chamava olha só. Brecholínio. Não, Eu falei, que está também pipocando na para tudo que é cidade, é lado, maravilhoso, né? Aliás, não ali no é? centro tem vários, Tem né, Lígia? vários, tem vários, Uma delicinha, né? muito. Bom. E eu acho assim uma coisa que eu me lembro de viajar para o exterior, né? Aí você, Aham. não, vou comprar um casaco no brechó. Aqui era um horror, Então, a era uma energia, vergonha, a né? energia, coisa suja. E agora está mudando. Que bom, né? Eu acho que os negócios eles vão se reinventando e Claro, vão surgindo opções, porque de fato as roupas foram feitas para serem usadas por muito tempo. Não é para
descartar, né? Então, a gente precisa, que aí a gente falando aqui dos R's da sustentabilidade, roupa é para repetir, sabe, Que Lígia? legal. Então, a gente Utilizar, né? é isso, É, temos que repetir. Então, eu, é chique também é, repetir, olha lá, sim. um outro Não, e R. roupa boa, e é isso que eu acho importante, né? Você sabe que eu gosto de moda também, as pessoas falam, Sim, de nossa, arte, né? já Tem muito gosto, assunto tem aqui, muito assunto. Lígia. Mas, enfim, a coisa quando é boa, bem feita, ela dura. Eu tenho peças que tem, você também deve ter 20, 30 É anos, isso, e é para. recabendo, tudo bem, né? Então, esse é o desafio, eu diria. Lígia, e Ah, aí, dentro do, né, dos condomínios que hum. você administra hoje, você acha que você tem essa formação também de bióloga? O que mais, aonde mais ajuda você? Você acha que outras questões, né, que precisam ser olhadas dentro desse tema? A Acho gente falando um pouco mais de ESG, com tá, foco hoje no ambiental, né? tá. Porque a gente está aqui com biólogas. Tá, então, eu acho assim, acho muito importante que a gente coloque energia em alguns temas. Como síndico, o que que o síndico pensa primeiro? Na administração financeira, na segurança dos condôminos, tem de estar tudo em ordem em termos de manutenção predial, caixa d'água, bombas, válvulas, Está tudo tem que funcionando, estar né? funcionando. Ok, mas isso é o arroz com É feijão. verdade. Tá? Agora, eu acho que aquilo que eu trago, talvez, e isso eu não sei ver diferente, os óculos que eu visto são esses. Aham. Eu penso nas áreas verdes, que a gente tem Uhum. de valorizá-las, porque tem gente que não entende o que que é um TCA e por que que tem que manter aquelas árvores. Por que que as Uhum. árvores com plaquinha? E, ai, mas isso aqui não O dá que está para tirar. sujando, né? Ouço muito isso, porque os IPs são lindos, mas sujam muito, gente. Vamos mudar o nosso olhar sobre sujeira. Então, Árvores, a gente tem que parar de achar que isso é pois sujeira, é, né? Roseli, teve outra coisa outro dia, eu fiquei muito triste que as pessoas não entendem. Ai, nossa, isso aqui dá lagarta. Lagarta, gente, é uma das fases da borboleta. É um Exatamente. ovinho, é uma lagartinha, uma pupa, aí vira borboleta. Se a gente ficar jogando inseticida contra as Isso. nossas lagartas, a Não gente não vai, vai não, ter aliás, a gente borboleta. já não está vendo Não tá. borboletas, né? Então, O que estamos fazendo também com a biodiversidade? Não se vê pois como a é. gente tinha antes, né? Joaninhas Então, e borboletas, não inclusive se vê. vagalume, não tem mais Vagalume. vagalume. Então, Então, a gente está mudando todo o ecossistema. E por isso que eu acho que o síndico, sabe, Lígia, tem esse papel também de regeneração, né? De novo, então acho que importante, sempre que eu falar um R, você vê, no nosso papo vai surgindo os R's é sem a com gente S querer, né? mesmo. É com R's, né? Esse papel do síndico de regenerar também ambientes, né? O que Claro. é regenerar? É trazer de volta esses elementos todos e muitas vezes a partir também de árvores que sejam nativas, que sirvam de alimento para os insetos, para toda a cadeia, né? Que aí alimenta os pássaros, enfim. Desculpe. Olha só, uma coisa que eu acho importante são a gente pensar nesses modismos. Flor não está na moda. Hum, Eu acabei de participar de um summit do Instituto Plantaro, Sim. do professor Lorenzi, que foi uma graça. Você tem que estar com a gente no No próximo eu próximo. vou, sim. Muito legal. Me chama e vou. Como a gente estava falando de paisagismo, né, em condomínios, assim, e como as pessoas só querem ver coisas verdes ou com inflorescências Hum, secundárias. Quando tem inflorescência secundária, é até interessante, porque você pode atrair pequenos polinizadores, então, assim, insetinhos, etc. Mas os pássaros, eles precisam de flores. sei, sei. Então, morcegos também. Então, Uhum. se você está pensando em atrair fauna, você tem que ter É verdade. um Adorei isso de cardápio cardápio, é dentro do isso. seu jardim. E a gente está acabando com o Não, cardápio só põe deles. coisa verde que não sei o quê, e aquela coisa muito Sim, cult. e muitas vezes esse modismo que a gente copia da Então, Europa, né, em geral, da de Europa, lugares áridos, vamos dizer, e que sim, lugares áridos que quando tem oportunidade enchem de de flor, florzinha. é verdade, porque os lugares áridos têm flores lindíssimas Então, também, né? exatamente. E Uhum. quando passa o inverno, onde fica tudo sequinho, todo mundo planta a sua planta anual
e tem aquelas floradas bonitas. Enfim, Exatamente. então, eu sei que tem gente que fala que é cafona, mas não é cafona, o bichinho precisa comer, então precisa ter cardápio em jardim, Isso. Eu tá? acho que a gente tem que sair de achar, né, sair dessa de contemplação e olhar para a biodiversidade, para a vida, né? É, Porque às vezes é um jardim que ele tem, tá ali, tem as árvores, mas ele é pobre, ele não tem vida de verdade, então, né? Ele já. falando dos R's, o meu favorito é o repensar. Então, acho que a gente tem que repensar conceitos. Então, essa história, como você falou da roupa, ai, que antes era um negócio de exército da salvação, falta de recursos, tem nada a ver reutilizar uma roupa. Claro. Significa com você ter consciência, com você perceber que aquilo tem uma qualidade, que tem um período de vida E que às vezes para você já não serve mais, mas que pode atender outra pessoa, para né? outra pessoa. E Isso é um é ciclo maravilhoso. E você bonito. acha que isso também é possível fazer dentro dos condomínios? Talvez não para todos os perfis, Várias mas algum feirinhas, condomínio fazer sim, algum, sei lá, vamos fazer um brechó um escambo. de echarpes, né? Enfim, alguma coisa Tem, assim também. tem grupos onde eu já vi acontecer isso, acho que uns 3 condomínios eu já vi, com super sucesso. Mas Sim. é algo que normalmente não parte de mim. Tem que ter uma sementinha de alguém Sei. que tenha vontade, aí eu apoio É totalmente. isso. Não, Eu, porque até porque não dá para o síndico. Mas o síndico é, ele pode ter esse papel de provocar ações, né, dentro do condomínio. isso, Acho que isso é eu importante. acho que a gente pode oferecer, mas se aquilo vai desenvolver ou não, eu não costumo forçar, Claro. porque sempre vem aquela história de relacionar o síndico com um Sim. político corrupto, né? Aquela história Sim, não, não. triste. Aí Sim. fala, ai, será que ela está ganhando alguma coisa com isso? Não, Sei, a sei. gente Não, está. não, e acho que também são muitas atribuições e você também acaba fazendo uma gestão mais participativa, porque sempre Claro, tem alguém ali que às vezes se interessa pelo tema e fala, eu vou tocar, assim, Lígia, é, posso tocar? E muito pronto. legal. E Adoro aí, isso. Aliás, é uma das minhas marcas. Eu crio muitos grupos de trabalho. isso, Tem comissões, né, comissões. Aí Lígia? tem gente que brinca, fala assim, acho que ela faz isso para não trabalhar. Não, dá muito trabalho, mas dá para multiplicar. Pelo contrário, as gestões democráticas são mais trabalhosas. A Isso, democracia, embora seja claro. difícil, ainda é o melhor modelo de governo, porque dá trabalho, né? Tem um monte de falhas, mas é o melhor Mas ainda, né? voltando aos nossos aprendizados da biologia, a genética nos ensina que é a diversidade que traz a riqueza dos genes e É as melhores isso. combinações. Exato. E a gente Espantam tem as. um quanto de diversidade dentro de um condomínio, de Então, diversidade humana, de então, diversidade. Eu também. E aí a gente também fala, né, em ESG, a gente também fala disso, né, Lígia, de claro. diversidade, inclusão, de que quantos olhares enriquecem uma pauta, né? Isso. Exato, enriquece, e acho que o ponto é esse. E mais do que isso, eu vou além, eu acho que isso vai ser saudável. Porque quando a gente se relaciona, né? Isso voltando à genética, primo que casa com primo, parentesco, você tem um problema Tem um genético, risco, que é o né? risco. E comunidades também que são muito fechadas, Homogêneas, né? sim, Assim, também você acaba tendo um padrão muito parecido. Ao ponto que quando você tem. Isso é interessante quando você tem esses prédios que misturam várias tribos, né? Eu acho o máximo. você acha, Lígia? Acho o Mas é máximo. desafiador, né, Super também. desafiador. Mas é legal porque você tem um ganho social. Porque Nossa, eu. Lígia, que maravilhoso ouvir isso. Eu tenho É, certeza que são poucos síndicos que falam isso, hein? é, Mas você falar isso é não, maravilhoso. vale. Eu acho que é um ganho social porque as pessoas acabam adoecendo, elas vão ficando neuróticas. E é sempre daquele jeito. Ao ponto que se você tem pessoas que têm diferentes necessidades, aquilo é um caldo dinâmico que Adoro. você tem que ir se adaptando o tempo inteiro. Nossa, achei muito legal, Li, que você trouxe. E aí, Li, só para a gente Hum, citar mais algumas coisas, por foca, exemplo, foca. óleo, né? Óleo, você cuida do óleo no seu Ah, condomínio. então, Você, que mais que a gente pode falar? Já falou de paisagismo, falou de já. resíduos. Que mais que, por Então, exemplo, o óleo, então, é uma novidade. Ah, então, vou ser super sincera, a gente já teve aqueles depósitos de óleo, mas fica aquela mancha no chão. sei, As sei, pessoas às vezes são distraídas, sei. nada contra, mas às vezes são os maridos que vão levar. E, ai, Nada contra nem a a favor, favor. mas aí suja tudo, aí fica aquela Não, mancha. mas você tem outras opções, legal, É, mas ótimo, a gente vê, vou te mostrar eu estou depois outras contando isso para opções. você É. porque era uma das questões. E aí, o que acontece? Olha, de novo, a gente esbarra no que é acessório. Porque dá trabalho, porque suja.
Ah, então tira esse negócio daqui. Mas é isso, Lígia. Eu sempre falo, né? Para você ter uma coleta seletiva, por exemplo, eficiente dentro do condomínio, são importantes 4 elementos, né? O primeiro, uma estrutura adequada, que é o que você está falando. Perfeito. Então, se você tem uma estrutura que ela não é adequada, que ela está manchando o piso, que ela está trazendo desconforto, claro que não vai funcionar, né? E aí você tem os outros fatores, né? Que eu não vou falar tudo hoje, deixo para os próximos episódios, mas um deles é a estrutura. Quando você oferece uma estrutura adequada, as pessoas se mobilizam e fazem, né? Eu acho que isso é bacana. Exatamente. Você tem que ter estrutura, você tem que treinar, você Isso. tem que garantir aderência a esse processo e de vez em quando dar uma motivadinha, né? Manutenção. Tudo é manutenção também, né, Lígia? E às vezes Isso. motivar de alguma outra maneira, alguma gamificação, enfim. Umas pílulas de comunicação, coloca na Sei. mídia de elevador. Ótimo. Agora, isso é legal quando você tem o universo dos condomínios grandes. Os condomínios pequenos, o desafio é diferente. Foi aquele primeiro Sei. caso que eu te citei, onde o approach é individual e, eventualmente, você vai ter que treinar família por família. Sei. Porque tem uns que, por exemplo, quem vai fazer sempre é o assistente Sim, é a daquela pessoa que família, trabalha na que trabalha na casa. casa. Então, não adianta você falar para a pessoa e ela não vai nem falar, porque ela nem cruza às vezes. Então, você precisa Sei. Não, pegar. são vários, tem que entender o perfil É, também do condomínio, é. né? Mas, Li, então, ótimo. Aí, Lígia, eu acho muito legal da gente ter se cruzado nesse mundo Aham. condominial. Eu lembro, foi num evento, acho que foi o Levi que nos apresentou. Levi, prepare-se que também você estará aqui, o Meu amigo Silvio, é. Silvio, isso. E aí você, acho que você fala, você é biólogo, e aí a gente já parece que teve essa conexão, né? É, Você, em alguns momentos, você falou, nossa, você trouxe esse nunca tinha resgatou cruzado. E também, né? nunca tinha cruzado com outra no universo condominial. Então, É, você é só sabe, Lígia, que você. eu costumo falar também que antes eu me sentia um patinho feio É, dentro do mundo condominial, porque, de fato, é um universo de advogados, é um universo de engenheiros, né? As pautas nos eventos quase sempre são essas. Então, estou são. muito feliz de ter essa oportunidade de trazer esses temas, porque são relevantes, importantes, eu diria urgentes. E aí, Lígia, a gente teve essa conexão. Ficamos amigas. Aí eu te Sim. convidei, você sabe, eu sou líder do Comitê de Sustentabilidade lá do Grupo Mulheres do Brasil, do Núcleo São Paulo. Íamos ter um evento e eu convidei algumas pessoas e você foi. Você Adorei. lindamente, amei te ver lá também. E aí a gente fortaleceu ainda os nossos Foi laços. muito E aí eu legal. quero que você me conte dessa experiência e o que que surgiu a partir É, dessa. então, isso que você falou é uma coisa legal. Você falou de ser patinho feio. Assim, não é que eu me sentia um patinho feio, mas eu sentia que eu era totalmente diferente de todos os outros síndicos Não, patinho profissionais. feio, vamos tirar esse termo, Não, 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 que não, nós não. somos maravilhosos. Não, não. Mas eu entendi. Mas assim, sempre fui em muitos eventos, assim, e geralmente era voltado realmente para a área legal, É né? verdade. E aí, então, depois surgiu o ramo da engenharia, Sim. mas, na verdade, eu também não sou engenheira, né? Eu sou arquiteta Aham. e sou bióloga, então, assim, meus temas sempre, como é que eu vou falar? Não é que as pessoas não conversassem comigo, mas acho que não dava ibope. Eu Apesar de acho que ainda, urgente, ainda não dá não muito. A dá gente muito está ibope. aqui É, desbravando ainda. exatamente. Gente, me convidou, eu vou, porque tem que falar sobre o Vamos, tema. nós vamos. Mas ó, esses É, teus, preparem esses síndicos, a gente vai é, trazer esses temas aqui tem que para falar. trazer, eu fico muito feliz disso, porque mas veja, como eu falei no começo aí, é aquela história, a gente tem que ir repensando e vai mudando, talvez a gente tivesse adiantado um pouquinho, né? E agora chegou o momento É do isso. universo condominial entrar nesses assuntos. O que eu acho importante quando a gente discute esses temas em relação aos colegas, porque dá trabalho. É verdade. Então, o que eu posso mais agregar, eu penso, para o meu núcleo de síndicos profissionais, é trazer as minhas experiências, onde eu faço com praticidade algo para o cotidiano dos condomínios. Porque se Uhum. for para criar algo muito Não, tá complicado, todo mundo sobrecarregado. Mas super, Lígia, eu acho que a, coitado a dos boa notícia síndicos. é essa. Primeiro que tem a Roseli aqui para É, ajudar, né? é, Essa é um pouco também da minha intenção, de ajudar os condomínios a decifrar esses temas e a colocar perfeito. praticidade, como você trouxe. Eu acho que hoje, com tecnologia, tem muita coisa inovadora no mercado. A gente também vai trazer muito disso, então, para falar de água, para falar de energia, para falar, enfim, de vários. Você
Você, todos que inclusive, conversam, né? minha querida, que me ajudou a viabilizar o projeto no meu prédio onde eu moro no centro, gente. Porque um dos problemas logísticos que a gente tem para reciclar lixo É é verdade, espaço. é verdade. Aí a Roseli me trouxe a solução que na época ela estava atuando, com umas bags. A gente Uhum, mantém as bags para fazer isso. Isso eu compacto, eu empilho. sei. Eu não, porque como é que eu vou pôr um container de 1.000 litros numa portinha que não Não, e passa? quantos condomínios que têm essa realidade? Não, Inúmeros. eu li já vou te falar, assim, outro dia, não sei onde foi. Ah, você conhece? Foi num evento, né, com o Clube W, e aí eles falaram, ah, quem já esteve aqui? Eu levantei a mão, eu já estive, mas na lixeira, Ah, porque eu sou a ah, visita, acho que eu já visitei mais de 1.000 lixeiras nesta cidade. Então, é isso, às vezes você chega um técnico, né, um especialista, ele olha, ele fala, não, aqui não tem jeito, Roseli, aqui olha isso, e os moradores assim, os moradores. E aí você fala: não, vamos melhorar essa estrutura, tornar o ambiente agradável e convidativo. Não é porque a lixeira que tem que ser feio, horroroso, pelo então, contrário. Mas, Lígia, vamos voltar lá, você vamos falando do da Mulheres do Mulheres do Brasil. Brasil. Eu voltei pro meu lixo aqui. Vamos lá. É, É que é uma é delícia uma também, delícia. né? Não, mas a gente falou sobre isso no Mulheres, com certeza a gente falou sobre ESG lá. E naquela noite eu tive o contato de uma pessoa, da Carla Borges, que me ajudou, e ela me levou, então, para o convite para eu ser candidata a vereadora para a cidade de São Paulo. Uhum. E foi uma Naquele coisa. ano, foi no mesmo ano, Foi em foi? É porque foi no 2024. começo do ano e você Isso, e isso. a eleição seria no final do ano, né? Exato, exato. Então, maravilha. Então, você foi candidata a vereadora. Foi. Queria que você contasse, né? A gente sabe também os desafios de mulheres na política, de É, desbravar isso. Mas, assim, eu acho que a primeira vez que a pessoa se lança uma candidatura, ela já sabe que muito dificilmente não é só acaba sendo sim, sim, eleita. sim, é uma carreira política que se É, constrói, a não ser que exatamente. você já seja uma pessoa da mídia, que já tem um Sim, grupo, claro. que não. Mas eu queria, Lígia, que você contasse essa experiência também, do É, como foi, do quanto o seu olhar para a cidade, o que que isso trouxe para você de experiência, porque a gente está falando de síndicos, né? A gente parece que está falando de condomínios, né? Mas a gente está falando que a gente está inserido dentro de uma cidade, dentro de um contexto. e de uma gestão política, o Ex- síndico é eleito. O síndico é eleito, o exatamente. síndico é prefeito do Exatamente, é condomínio. um cargo eletivo, É um né? cargo E por eletivo. isso que tem tantas também É, questões internas, disputas políticas dentro do próprio claro, faz condomínio. parte. Então, quando surgiu isso, eu fui levada para o partido, eu saí candidata pelo MDB, o partido do nosso atual prefeito, que na época também era, porque ele assumiu, ele era o vice, né? E com o falecimento do Covas, do Bruno, ele assumiu. E depois, agora, ele foi reeleito e eu fui candidata, então, pelo partido dele, né? Então, foi, assim, para mim foi super Acho que interessante. trouxe algumas alegrias, algumas decepções também, né? É Acho que muito faz parte, difícil. assim. É que eu não tinha ideia, né, do que era fazer política. Hoje eu acho que eu conheço um pouco. Eu entendi o universo tanto do partido, as regras. É, eu, eu, Essa questão de cotas também para mulheres, né? eu fui Assim. convidada porque eles precisavam de uma cota. Não é que a Lígia, ó, não, a Lígia tem O partido precisa cumprir 30% precisa, de 30%, né? De precisa. cotas de candidatas mulheres, né? Que Isso. faz parte da cota. Eu acho que eu acho até que eu fiz mais do que eles esperavam, porque de fato eu peguei o negócio e falei, não, eu vou tentar, e eu fiz campanha, me dediquei Aham. muito. Eu só, por questões éticas, eu não fiz campanha dentro dos meus condomínios, Uhum. porque eu entendo que meu papel lá não era pedir voto para ninguém. Muitos nem, alguns souberam, outros Uhum, não. uhum, E tive muitos votos nos meus condôminos, mas não o suficiente, eu sou suplente só, né? certo. Mas o que foi Mas essa importante, experiência, assim, olhar para a cidade, você maravilhoso, acha que foi. foi Você maravilhoso. recomenda, então, as pessoas. Recomendo, recomendo, e acho que a gente tem que entender, porque tem um jargão feio, né? Dizendo que política é tudo corrupto, ou Não, que não, eu acho isso coisa beneficia horrível. alguns grupos, né? Você É, falar isso de política. Então, você sabe, muito Lígia, eu feio também falar isso. sou dentro do Grupo Mulheres do Brasil, que é um grupo suprapartidário, né? Ah, Falamos de política, mas de sim, maneira suprapartidária. E ele se coloca como um grupo político, porque tudo é política. Então, claro. quando começa alguém já falando, ah, porque eu não sou político.
Opa, não, porque assim, estamos fazendo política o tempo inteiro, Quem né? não se posiciona, Roseli, costumo dizer que se posiciona assim, do lado do opressor, geralmente, do Sim, lado da situação que não quer mudar, que não dá isso. oportunidade de É diálogo. vantajoso para alguns grupos falar isso. É, E aí, Lígia, a gente até foi gravar um podcast, né? foi Você ótimo. gravou muitos podcasts com pessoas É, interessantíssimas, né, foi, porque a Lígia? gente, de fato, o mote da candidatura foi o SG, então a gente trouxe essa questão muito fortemente. Eu queria poder tratar da zeladoria da área verde na cidade de São Paulo, Meu que, Deus. que é uma crítica que eu faço, me desculpe, eu admiro muitas pessoas, eu aprendi a admirar vários políticos, vários Uhum. assessores, eu entendi. Eu aprendi a admirar os síndicos, tá? É, Depois que eu comecei a trabalhar os síndicos, um beijo para os é síndicos, isso merece aí. todo o meu respeito, apoio. Não, realmente, Pois é isso. é. E antes eu era só moradora. Meu marido foi síndico por 8 anos, Ah, talvez. mesmo? Não Mas sabia. depois que a gente mudou para era um condomínio menor. Aí quando a gente mudou, eu falei, não, Cacá, não quero. É uma Aqui a gente vai loucura. só morar, não quero que você seja síndico, nada disso. Mas eu passei a admirar, tenho um outro olhar assim para o síndico do meu condomínio, inclusive. Se É respeito muito. muito legal isso que você falou. Então, o gestor privado, né, do setor privado, que é o síndico, o gestor do setor público, que são os nossos representantes, tem um papel fundamental e eu admiro, só que eu vejo pontos de melhoria. Eu vejo que falta integração em algumas áreas. Vou dar um exemplo bem da nossa área. Eu estava com uma árvore na Avenida São Luís, que eu diagnostiquei ela com problema de cupim de solo, e o terreno estava cedendo, tinha broca, tinha tudo, né? E eu, com os meus contatos, assim, não por conta nem por conta da política, Sempre, o seu por contato conta. como sim, do seu trabalho Não, mesmo não, de. não, de contato por ser cidadã. Eu sou uma Sei, cidadã sei, sei. chatinha, Ativa, ativa. sei. Liguei para o meu subprefeito, Coronel Camilo, que gostei muito do trabalho dele, fez um trabalho maravilhoso para a Sé. Sei. E eu liguei e pedi. E aí a gente entendeu mais ou menos que determinadas coisas são com o departamento. Tá. A outra coisa é com outro departamento, zoonose, não sei o que lá. Sei. E um departamento não se coordena muito com o Então, outro. gente. Bom, resumo da história, eu informava e falei, olha, eu vou tratar. Aí eu comprava os venenos com o técnico Hum, agrícola, tudo direitinho, e eu tratei. E, gente, eu tenho a alegria de falar que nós tivemos, umas semanas atrás, um pequeno tufão que passou na é cidade, verdade. Sim, sim, passou sim. do lado do meu prédio, Sei. tirou um pedaço até do telhado do nosso prédio, destelhou. Nossa. Não, destelhou, era uma área, desculpe, clandestina que o prédio tinha feito anos atrás. Sei, sei, Levou sei. as telhas, graças a Deus, não machucou ninguém, Uhum. mas levou um pedaço dessa árvore que teria caído se ela não tivesse Se você não tivesse feito esse com o cuidado sistema de. radicular dela tratado. Então eu Sei. falei, oh meu Deus, Olha oh só. glória, Mas meu você Deus. acha que as pessoas enxergam isso? Não, não importa, é você, é uma Eu coisa sua, vi, né? eu acho que os meus condôminos, né, viram também, a gente ficou feliz. Depois o poder público da prefeitura veio, cortou, picou, mas, gente, foi uma catástrofe. Ai, Pegou, meu Deus, acho que. sei, E não teve, ninguém teve culpa. Os lugares sei. estavam saudáveis, mas o vento foi muito forte, a massa foliar cheia de água, né, dá um peso. E arrancou, quebrou, né, na junção do galho, uma coisa mecânica, Sei. mas uma árvore saudável. Se fosse uma árvore Que com se ela problemas, estivesse comprometida, ia teria ter levado. e causado muitas vezes uma tragédia, que é o que a gente tem visto Pois é, muitas vezes, que é por falta de cuidado com as árvores, é, que a gente está culpando a árvore, não é, mas a culpa não coitadinha. é da Ela é árvore, a uma gente vítima. precisa, as árvores são vítimas, É, né? Ô, isso. Lígia, e aí é muito Hum, legal essa nossa jornada e caminhada, porque a gente se encontrou em outros eventos, né? o tempo A gente se todo. encontrou lá na Biofair, não, mas fora do mundo Ah, condominial. é A verdade. gente foi na Biofair, a gente se encontrou no Women in Climate também, É de clima, quer verdade. dizer, tudo meio sem Muito querer, porque legal. a gente conversa muito com esses temas, né? Claro. Mas, Lígia, agora, então, muito legal. Eu queria que você contasse, que eu acho muito incrível, gente, né? Conheço, inclusive, o É, apartamento da Lígia, maravilhoso. é. A Lígia mora, segundo o Raul Justelores, é de São Paulo nas alturas.
na avenida mais bonita de São Paulo, que é a Avenida São Luís, no centro de São Paulo, que É, muita gente fala, porque o centro, olha que coisa maravilhosa. Eu queria que você contasse essa sua experiência de viver no centro. A Lígia, quem acompanha a Lígia, depois vocês sigam, ela está um dia com esses privilégios todos. Um dia ela está no Teatro Municipal, através está no Casa Itália, está no Copan, está na na Sala Galeria, São Paulo, na Sala São. Assim, é isso, é muito gente. legal. Então, é Vou muito contar. incrível. Conta aí. Eu Como é que quero, foi essa sua mudança para o centro e o eu que quero que é o agradecer. centro? Então, eu quero agradecer para o meu amigo Márcio Ashkorsky, meu colega e meu grande, né? Um beijo para o Márcio, Um beijo aliás, para o Márcio. que é o nosso inspirador aí, um grande comunicador, cientista profissional, advogado e grande amigo. Aí o Márcio virou para mim e falou: Li, você tem que morar no centro, porque ele já morava lá. E ele Ele adora o centro, né? adora, ele e o Olivier, tudo, né? Não, você vai, vou te arrumar uma corretora, Marisa Sei. Todini, sei lá. Nossa, a minha filha estava morando no Japão na época e eu queria mudar para um prédio maior. E eu tinha Uhum. sido vizinha do Márcio lá no Rio Parque, no Morumbi, longe. Mas eu mudei para lá. Eu morava no Brooklyn, morei no Itaim, porque lá era muito verde. Sei, Eu, sei, um sei. lugar lindo. O meu apartamento era no meio dos Muito eucaliptos, arborizado, muito sei. legal. Mas era muito longe, a minha filha ia voltar e era pequena, ela precisava de um apartamento maior, estava procurando, e o Márcio, não, não, você vai para lá, os apartamentos são E você enormes. tinha um preconceito assim? Falar, ah, Não não, tinha no centro. preconceito, porque eu acho que Você não é assim não, eu também, não né, sou Lígia? assim, não, eu Por isso que a experimento gente tudo. se adora, né? É, exato. Aí eu como quiabo, o que me der e coentro, eu adoro, então eu experimento. Experimentar, Experimentar. experimentar. Aí eu falei, ah, tá bom, vou ver. Aí daqui a pouco eu conheci essa corretora, uma pessoa inteligentíssima, muito legal também, a Marisa Todini. Aliás, um beijo para Todini, uma figura lá do centro de São Um dia, Paulo. quem sabe, ela vem aqui para Isso, contar ela conhece muito. o Então, centro todo. o que foi fascinante foi que essa corretora, já sabendo, aí o Márcio tinha falado que eu era arquiteta, não sei o quê, papapá. Aí ela falou assim: ah, eu vou mostrar os tombados. Então, eu tive um tour Sim, nossa, Então, eu pude escolher se eu ia morar no Atachurado, no Jacques Pilon, sei. São ou no. prédios icônicos, né? Assim. Exato, os arquitetos, né? E no Franz Hip, e ela foi me mostrando, e eu fiquei encantada. Aí, quando eu vi a Olha dimensão, só, que eu ia sei, não só morar, mas eu ia morar num prédio de fachada tombada. sei. Aí, quando eu comecei a estudar de novo aquilo tudo, eu falei, não tem jeito, é aqui. Olha, você se apaixonou então, assim. Totalmente, eu falei, como Claro, é? porque você é uma profissional da arquitetura, você sabe Isso. enxergar, né, essa beleza que hoje, sei Nossa. lá, hoje tem caixotes, né? E não só isso, aquelas paredinhas de drywall, aquelas Aham. lajes finas para o que não Nossa, faz então, é barulho. isso, outra Aí eu falei, eu coisa. não acreditava, aqueles paredões, o pé direito. Nossa, Sei. aí foi um mundo. Aí daqui a pouco a minha família começou, não, gente, ela vai mudar para o centro, ela é louca. Não, não é possível. Não, ir para o centro e sem garagem. Sim, Né, sim, então ainda tem sim. mais detalhes. Aí a minha família, nossa, mas ela vai vir de noite, para Sim. carro Não, aonde? maravilhoso. Não, nem É vem. muito É louco. demais, é muito Mas legal. assim, foi encantador. Olha, Lígia, que Porque, olha, bacana. volta. Quantos anos que você está lá, então? Eu comprei o apartamento em 2022. Mudei em 2023. Eu fiz uma obra de 4 meses, super programada, e Sei. deu super certo. E realmente, né, uma das características que a gente fala na arquitetura, que é importante, é o local. O local lá é privilegiado da Avenida São Luís. Então, Uhum. a insolação, a Sei, sei, sei. arborização, o entorno, os equipamentos que eu tenho perto, Uhum. isso dá um valor incontestável. Fora isso, as normas projetuais da época exigiam janelas Ah, amplas, claro, é pé isso. direito Não, grande. maravilhoso, né? O Então, apartamento é, é maravilhoso, né? acabei Que morando no Franz tive a Ribe. oportunidade de conhecer, Aí eu né, escolhi Lígia? o E aí modernista, fizemos naquele dia, a gente fez um tour não pelo é? centro, né? A gente Foi. andou ali, Galeria Metrópole, o Isso. Basílio, né? No Em Basílio construção, que vai é ficar maravilhoso, maravilhoso. o Z7, que é um retrofit. Almoçamos no Stereo Top, então Isso, você ali está do super Olivier. bem, bem Isso. conectada com todos esses elementos do centro, que É, são enriquecedores, né, Lígia? A claro. própria República, eu acho que assim, a minha filha também agora mudou, né? Não está mais em casa.
E também está mais para o centro, né? Que legal. E assim, claro, ela está mais no centro. E aí também, porque ela, você sabe, ela fez São Francisco, então ela também adora o centro, adora o centro. Sim. E ela anda por ali, e, não, tudo bem, A né? única que me apoiava era minha irmã, que também estudava no Largo São No São Francisco. Francisco, E é. ela adorou, achou É o máximo. isso, não, e é muito curioso porque como as histórias vão se repetindo, né? Meu pai é imigrante espanhol e trabalhou muito no centro. Meu pai também adorava, porque antes a gente ia no cinema no centro, né? Ele já não Pois é. tinha shopping, né? Então, Imagina assistir, agora vou revelar a minha idade, vou acabar aqui com a... ah, Mas é isso, imagina, lembro meu pai, assim, a gente indo pro centro, assistir Marcelino Pão e Vinho, que sabe? legal. Pegava o metrô, ia Época no do Natal. mapping, aquelas coisas. É, entendeu? Ah, E hoje tudo shopping, tudo fechado, você se comunica muito menos. Então, a Gabriela agora também mudou, e claro que a gente fica preocupado por conta disso, né, de falar do centro, e que eu li muito sobre, e que às vezes a gente no centro, como tem ainda essa questão de muitos moradores de rua e tal, que é o que você também vive, né, que às vezes a gente tem uma percepção de insegurança, mas que se você for ver os índices, se rouba mais celulares em bairros, por exemplo, muito mais nobres. Eu não vou claro, citar aqui, mas claro. assim, a gente tem uma percepção no centro de insegurança por conta disso, mas que, na verdade, você se sente segura lá, Lígia? Eu me sinto e acho uma coisa importante. O centro é muito democrático. Assim como isso é A gente diverso. adora isso Isso. também, Lígia. Oh, É, meu Deus, é muita então, conexão, Lígia. então a gente tem os Como moradores que a de gente não rua. se conheceu antes, Mas Lígia? a gente se conheceu na época É certa. isso, para a gente Exatamente. desbravar esse mundo É condominial, isso aí. vai falar essas coisas loucas aqui. Então, os moradores de rua, eles é uma tristeza. Desculpa. Eu Claro, vejo, eu não vejo desvalorizo, como um enfim. problema de segurança, eu vejo como um problema social e de Sim. saúde pública. Uhum. E é muito triste, me doía muito. Hoje, infelizmente, desculpa, eu falo infelizmente, porque a gente acostuma É verdade. e dói menos. Mas tem que doer, gente. É verdade. A gente não pode perder a indignação, né? A gente tem que, quando a gente perder a indignação, né? É Pois é, porque a gente normalizou. a gente já morreu também por dentro, né, Então, Lígia? então continuo a me indignar, isso é importante, e continuo sempre a tentar auxiliar, encaminhar. Nesse sentido, eu gosto muito hoje do trabalho do Melo Araújo, que é o nosso eh, o vice-prefeito, né? Sim. Que ele, ai, quero um pouquinho, porque ele é um cara sensacional e que dá esse apoio, Sei. e acho isso E o importante. que que você sugere aqui para quem está, a nossa audiência aqui, para passear no centro? Você Ah, conhece ali tudo? então, primeiro de tudo, esquece, você vai ver não insegurança, talvez você veja pobreza, e quem Ah, sabe a gente pensa isso na nossa sociedade. Então, é importante o centro, porque o centro dá essa oportunidade da gente pensar um pouco sobre sair isso. do carro, andar a pé, né, Lígia? É isso. Você deixa o Perfeito. carro aqui na garagem e você só esse movimento do andar a Sim. pé, que é muito também do que tem se pregado hoje em Paris, né? A cidade de 15 minutos, quer dizer, você Ah, também tem essa, né, verdade. É um essas. conceito ótimo. O centro é Exatamente. isso, andar de metrô, que eu aprendi, que antes eu não andava. Nossa, incrível. Mas o E metrô é maravilhoso pena também. que a malha é pequena ainda, mas é É maravilhosa. verdade. E assim, eu acho que tem todos os equipamentos culturais e tem um público diversificado. Que é enriquecedor, Enriquecedor. né, No Lígia? prédio que eu moro, eu tenho desde ministro, artista plástica, Uhum. então isso é jovens, algumas repúblicas, professores. Lígia, você é mais maravilhosa ainda do que Imagina, eu, é é que eu verdade. gosto dessa confusão. Então eu tenho gente que comprou o apartamento Adorei. quase que na inauguração. Sei, Então, imagino, pessoas, né? de 57 a pessoa Sei. tá lá. E tem a pessoa, e tem o novo que Sim, porque chegou. o centro está atraindo jovens E também, aí né, que LG? E demais. assim, com essa diversidade, Isso. arquitetos, né? E É, gente muito é maravilhosa. bastante desafiador para mim, como síndica de Sei. prédios no centro, essa acomodação desse novo público chegando
e essa velha aristocracia do centro. Sim, dá conflito, tem Muito, conflitos. muito, muito. Sei. E aí a gente tem Mas aí que você vê o seu papel, porque o síndico, no fundo, ele é um grande articulador, né, Lígia? claro, Porque assim, hoje técnica você tem de tudo, você tem profissionais maravilhosos claro, que podem te assessorar em muitas questões. Mas, na verdade, quando a gente fala de condomínio, a gente está falando de pessoas, né? é. De fazer essa articulação entre as pessoas Eu desse me ambiente. lembro, né? Eu tive a oportunidade de fazer um episódio com o Leandro Carnal, do Universo Ah, Carnal. isso, que É, bacana. foi Conta bem isso legal. E, também. não, e a gente abordou sobre esse tema, e o Leandro falou uma coisa que me tocou bastante, que teve um dos nossos convidados, porque eu fiz um papo com a síndica, com vários E isso foi condôminos bacana, meus. te deu muita visibilidade, foi importante para você, assim, Eu profissionalmente, um acho pouco que eu isso? não sei se foi tão bacana quanto eu curti. Sei, Eu é um sou meio seu. isso. Eu Vai, aproveitei, vai, né? assim, e as discussões, e eu me lembro que a gente estava nessa reunião, e teve um dos nossos condôminos, né, que eram reais, eles toparam gravar o episódio, Sei, e um deles falou que ele sentia que no condomínio tinha que ser um grupo, uma comunidade, que fazia churrasco junto, que o sei, síndico tinha sei. que promover a macarronada. Daqui a pouco, Leandro, ele fala, pelo amor de Deus, meu Sei, senhor, eu achei o máximo. Eu quero, com certeza, cruzar com os meus vizinhos, cumprimentá-los, sei. tudo, mas Diplomacia, né? mas eu acho que eu não Não tenho que precisa, pertencer né? ao teu grupo para te respeitar. Concordo muito, Lígia. Perfeito, então. Olha, você tem que vir na minha casa comer do meu churrasco para te respeitar? Claro Não, que não, claro. não. Eu acho que ok, Esse é o ponto. você promover reuniões, enfim, que eventualmente ali. Me conta que eu vi que você fez uma assembleia num lugar também bem Ai, diferentão. loucura! Ai, outro amigo meu, Cauê Foco, meu condômino, meu conselheiro, Nossa, o aliás. que que é aquilo, Lígia? O Conta um pouco. Cura, então, olha que legal, o Cauê é um artista, né? Ele faz a arte dele Que, aliás, você expressa. gosta. Mostra sua bolsa aí, vai, Lígia. Tá sempre aqui, olha só, gente, foi linda Ai, essa a coleção Lígia, dela. né, cheia, né, mesmo É, bijus, né, Lígia? Você tem esse a gente cuidado de trabalha arte, né? com todo esse trabalho Lígia veio brasileiro, muito, olha, tá linda no de dress muito, né? code aqui para o nosso bate-papo com biólogas. Eu também Tudo de vim de verde. verde. Tá linda, linda. Verde enfeita muito, É, né? Enfeita isso. a cidade, É né? isso aí, isso aí. Enfim, o que aconteceu foi que o Cauê, então, ele é uma pessoa que faz essa arte. Ele foi descoberto já pelo universo das incorporadoras. E o Cauê faz a ativação dos lugares. Então, um lugar que está Hum, destruído, sei, um sei. lugar que Como está o. desqualificado. Sei, como. Tem um outro, meu Deus, já li o livro dele, que é um argentino. hum, Ah, de vários bares lá do centro, meu Deus, Então, esqueci. Facundo, o Facundo, isso, do Facundo. exato. Aí, o que que acontece? O Cauê é contratado e ele monta esse ateliê dele, Ah, que é um envolve, ateliê, então, foi um na ateliê. verdade, é uma balada. Ai, Então, adoro. ele oferece performance, música, arte, comida, Maravilhoso. e, Precisamos ir lá um dia, ó. Tô e devendo ir lá de lá no. principalmente amor, que Ótimo. é uma Esse amor honra. de diversidade, Isso, de tudo de isso. tudo. E aí o que acontece? Isso chega primeiro, isso atrai as pessoas para o local. Aí as Sim. pessoas impregnam naquelas paredes, naquelas ruínas. Parece que aquela vontade de estar naquele lugar. Que maravilhoso, Lê. Já precisamos ir lá É, então, hein, ó. e ele, E comer o pão lá no Olivier Ainda também, bem, né? no Renaissance. Mas então, o Cauê fez a ativação do Basílio Maravilhoso, 77 da Metaforma, que é um maravilhoso. projeto maravilhoso do centro, Que para tem quem quer lá o investir, quem quer morar. projeto do Cardim também, que Isso, colocou lá uma árvore enorme ali enorme. na praia, deve estar Isso, lindo, né? deve estar lindo, exatamente. E tudo isso daí, então, ele promove e as pessoas vão, e aí as pessoas se interessam pelo lugar. Agora ele está no outro point, que é num convento, e perto do Ipiranga, lá no Ipiranga, no bairro, muito legal também, onde também vai ser um outro projeto disruptivo em termos de ocupação, onde Não, você tem uma área gente, tombada é e incrível. você tem um empreendimento, então você tem uma requalificação daquela área, preservando a história e
dando uma utilidade prática e viabilidade. Porque não adianta Que é o que nada. acontece muito na Europa também, Total, né, né? Lígia? Vamos É lembrar o isso, que né? era o Louvre? Ó, o museu não, meu querido. O Louvre era muita coisa antes. E aí não pode modificar, enfiar aquela pirâmide lá no Ah, meio. Lígia, é Não incrível, é? é Então, incrível. Lígia, você é um poço de é... cultura, vocês viram, né? É uma delícia falar com você, Lígia. Eu queria te agradecer muito. Eu acho que a gente já está aqui um pouco indo para o final, né, Gabriel? Lígia, eu queria te falar que você é de fato muito especial e por tudo que você representa, eu tenho aqui uma lembrancinha para te Ai, não tô entregar. acreditando. Ela ainda vai me dar lembrancinha, gente. Lígia, isso aqui Ah, são sementes, porque eu queria te que convidar. Você coisa é a linda. primeira síndica que está entrando nesse meu novo projeto que se chama Aranduai. Acho que eu já falei para você. Falou. Arandu, né, em Tupi-Guarani, quer dizer sabedoria e conhecimento. Quando a gente acrescenta o sufixo ai, indicação e movimento. E você, Lígia, você é uma síndica que coloca a sabedoria em movimento, que coloca o seu conhecimento, né, especialmente quando a gente está falando desses temas de ESG, de sustentabilidade nos seus condomínios, na sua vida. Então, você é uma primeira síndica que vai receber simbolicamente esse selo Nossa, Aranduai. Nós que vamos fazer uma lindo. premiação aqui depois, provavelmente no dia 22 de abril, no Dia da Terra, eh, de reconhecer esses síndicos que estão promovendo boas práticas. Então, pelo todo o seu histórico que eu já conheço, isso aqui são Que sementes de lindo. comer, né? Não são sementes de plantar, Que para delícia. você saber que você é uma disseminadora de sementes Muito e que você obrigada. leva boas sementes sempre para os seus condomínios, que são terras férteis. Ah, Então, essa provocação, o que que os síndicos estão plantando nas terras férteis, que são os condomínios, que este programa, né, que eu faço com muito amor, com muita verdade, você sabe disso, sim. Lígia, que são temas que movem o meu coração e que eu quero provocar as outras pessoas a se mobilizarem também, a gente conseguir transformar um pouquinho, né? Aham. Então, para você, quando você estiver degustando, né? Muito Para você obrigada. lembrar que você é esse exemplo de semeadora, de disseminadora de boas sementes, de boas práticas, e que você está no meu coração, que você está agora na Aranduai, a gente vai formatar melhor isso, mas você já é a primeira síndica a receber o selo Aranduai, Muito obrigada. síndica que faz. Obrigada, Obrigada, querida. Lígia. Só para Obrigada. finalizar, acho que você já falou, você deu um Ah, spoiler no meio, mas só para você, para a gente finalizar, assim, que é um pouco esse o tema também, né? O SG com R's, né? Que é essa brincadeira com o meu nome de Roseli Ruibal, mas também com os R's da sustentabilidade. A sua palavra final, qual é o R depois da nossa conversa e tudo isso? Qual é o R que mais te é representa? o repensar. Porque gente inteligente muda de opinião. E a É gente tem isso. de questionar o tempo inteiro as certezas que a gente tem. Porque como a gente muda e a gente vai aprendendo e é sobre isso viver, né? Então, a pessoa que você é hoje pode fazer novas Claro, que bom que a escolhas. gente muda, que bom que a gente muda de Exato, amigo, que a gente muda de lugar, que tudo. a gente muda de, né? Exato. Enfim, é De isso. várias coisas. De De pensamentos, de pensamento. convicções, né? Claro, Esses claro. apegos, às vezes, às convicções é o que tem feito grande mal ao mundo também. Exato. Eu acho que a gente, claro, existem valores que a gente não deve mudar, nossa Claro. ética, o amor ao próximo, o amor à natureza. Então, você tem, eu acho que dentro disso a gente repensa, vai para o nosso lugar de calma e anda um pouquinho. Então, sobre um pouquinho do legado, eu agradeço as sementes. Talvez eu não sou uma síndica fácil, eu acho que eu causo um desconforto, se eu pudesse usar uma palavra Não, acho que é não muito isso. política, Uhum. mas eu causo um certo Porque você faz desconforto. as pessoas repensarem mesmo, né? Faço, Já é isso. mas assim, eu sempre recebo esse feedback, que eu tento fazer isso de uma forma educada, amorosa, Uhum, como eu fui educada pelos uhum. meus pais, os valores dos meus professores. Então, assim, Que ficam. e a gente tem de provocar e contestar, e fazer a pessoa sair da zona de conforto. Nossa, mas você me mandou essa notificação? Mandei. Por quê? É porque isso aqui estava errado. Lembra que a gente conversou? Ah, mas Uhum. precisava pôr no papel. Ah, mas é que você fez de novo. Eu achei que. Então, Então, Lígia, na verdade, eu tenho, né, eu falei, até tive aqui no episódio com o Márcio, com o Rafa, eu falei muito que o mundo condominial me abraçou, de verdade. Eu me sinto sim. muito, muito assim, acolhida nesse mundo condominial, você é uma delas.
Assim, então eu fiz muitas pessoas queridas dentro do mundo condominial, né, que certamente estarão aqui, mas de verdade, para mim era muito importante você estar aqui nesse primeiro episódio para a gente trazer esse olhar do biólogo. Os biólogos, eles cuidam de ecossistemas. Hoje nós temos 88% da população morando em ambientes urbanos, então os biólogos também estão olhando para os recursos, para as pessoas, né, para tudo que envolve, né, a própria vida. Claro. Então, Lígia, obrigada de novo pela sua presença. Imagina, obrigada. Então, obrigada, gente. Até o próximo episódio. Vai ser muito especial. Outro síndico incrível. Lígia, de novo, obrigada por você ter sido tão leal comigo em muitos momentos que eu precisei também. Tem coisas que a gente não esquece, Conta viu? comigo. Obrigada, querida. Não percam o próximo episódio. Um síndico especialíssimo também. Nosso segundo episódio, ESG com R's, vida saudável e sustentável em condomínios. Obrigada, gente. Obrigada, gente. Tchau, tchau. Tchau.